A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica Jovens, que está trazendo o título Alcançando um Coração Sábio. Nós estamos estudando as lições bíblicas do segundo trimestre de 2023, nas lições bíblicas Jovens, e está trazendo o tema Encorajamento, Instrução e Conselhos. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Nós já temos passado por 7 lições e na lição de número 1 estudamos o livro de Salmos. Na lição de número 2 estudamos o caminho do ímpio e o do justo. Na lição de número 3 estudamos O Messias já veio. Na lição de número 4, estudamos O Bom Pastor está comigo. Na lição de número 5, estudamos Prestando um culto santo a Deus. Na lição de número 6, estudamos O anseio da alma por Deus. Na lição de número 7, que foi a última lição que nós estudamos, estudamos Perdoe-me, Senhor. E no próximo domingo, no dia 21 de maio de 2023, estaremos estudando a lição de número 8, que vai estar trazendo o título Alcançando um Coração Sábio. E o texto principal nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmos de número 90, verso de número 12. Resumo da lição: contemplar a eternidade de Deus e constatar a nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. E o texto bíblico está registrado no Salmo de número 90, versos de número 1 ao verso de número 17, a qual nos diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água. São como um sono. São como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce. À tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Introdução. Nessa lição,
Vamos estudar a respeito de ter um coração sábio. Veremos que tudo começa em Deus. É preciso reconhecer a sua eternidade e soberania. Depois, passaremos a considerar a nossa finitude e fragilidade. Então, estaremos prontos para reconhecer os nossos pecados, para abraçar a graça de Deus e viver uma vida abundante. Que ao final dessa lição, possamos fazer a mesma oração do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, conforme diz Salmos de número 90, verso 12. Primeiro tópico: a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. Primeiro subtópico: os Salmos 90. Segundo subtópico: a eternidade de Deus. No segundo subtópico: a mortalidade do ser humano. No quarto subtópico, pensando na finitude para alcançar um coração sábio. Segundo tópico traz o título Conscientizando-nos de nossos equívocos. Primeiro subtópico, sob a ira de Deus. Segundo subtópico, não podemos desperdiçar a vida. Terceiro subtópico, coração sábios. Terceiro tópico traz o título A sabedoria traz esperança. Primeiro subtópico, alegria e benignidade. Segundo subtópico, vivendo sob a graça. Terceiro subtópico, confirmando as obras. E vindo aqui para o livro de apoio, no capítulo de número 8, que está trazendo o título Alcançando um Coração Sábio, a introdução nos diz: quem gosta de relacionar-se com pessoas ingratas e tolas? Ninguém. A ingratidão é a falta de reconhecimentos pelos feitos de alguém e evidencia a falta de sabedoria e prudência de uma pessoa. Se não sabemos lidar com as pessoas mal agradecidas e insensatas, imagina o Senhor. Gratidão e sabedoria são virtudes da vida do cristão, sendo a marca da nova vida em Cristo, do novo nascimento gerado em nós pelo Espírito Santo, conforme cita João capítulo 3, versículo 3. Veremos nesse capítulo, que tem como objetivo fazer uma reflexão nos Salmos de número 40, que aqueles que alcançam um coração sábio conseguem expressar a Deus gratidão e reconhecimento pelo que Ele é e faz. A sabedoria leva-nos a uma adoração genuína, desinteresseira, em espírito e em verdade, conforme registra João capítulo 4, versículo 23. As Escrituras revelam que os hebreus, o povo escolhido de Deus, por diversas vezes mostraram-se ingratos, insurgentes e desatinados para com o Senhor. Contudo, Moisés, o líder escolhido para libertar o povo da escravidão e conduzi-los à terra prometida, expressa gratidão e apreciação a Deus mediante o seu louvor e a sua oração no Salmos de número 90. Não podemos afirmar, mas talvez ele desejasse que o seu exemplo influenciasse o seu povo, ensinando-os a serem mais gratos ao soberano. Quando não há louvor, provavelmente não há a compreensão e a consciência de tudo o que ele fez por nós ou não, ou quão grande ele é. Deus é digno de que o louvemos nessa vida e durante a eternidade. Moisés é o autor dos Salmos de número 90 e veremos a sua poesia em forma de oração. Em sua poesia em forma de oração, Moisés faz uma comparação entre a eternidade de Deus e a fragilidade humana, logo nas estrofes iniciais, nos versos de número 3 a 6. Afinal, ele era alguém que conhecia pessoalmente o Criador e a sua soberania, e por isso poderia afirmar com toda convicção: tu reduzes o homem à destruição,
conforme cita o verso de número 3 do Salmo 90. Nesse versículo, Moisés faz uma alusão à soberania do Eterno no trato com as suas criaturas. Ele foi testemunha de tudo o que ocorreu durante a longa jornada pelo deserto. Veremos que, diante do governo do Senhor e da sua soberania, nossas vontades, intenções, conhecimento e preparo são reduzidos a pó. Somente o Eterno tem o controle, o governo de tudo o que há no universo. E nada acontece sem a sua permissão. Essa é a temática principal do Salmo de número 90, que estudaremos. A soberania divina, a busca pela sabedoria e a gratidão eram lições que os hebreus precisavam aprender antes mesmo de entrarem na terra prometida. O livro de Êxodo, também de autoria de Moisés, mostra-nos que, diante do sofrimento do seu povo, o Senhor tentou socorrê-lo. Afinal, era grande a aflição dos hebreus e a sua intenção de ajudar nesse momento parecia válida. Entretanto, o Senhor tem o controle de tudo, inclusive do tempo. E Moisés teve de fugir do Egito renunciando seus planos e sonhos. Talvez para ele a sua fuga tenha sido a sua derrota, mas o soberano tinha reservado algo maior para o seu servo e para o seu povo. Foi depois da fuga, após um longo tempo de espera, que ele conheceu o Senhor pessoalmente e tornou-se um homem mais sábio e mais prudente. Moisés, ao escrever os Salmos de número 90, demonstra ser alguém que conhecia ao Eterno não somente de ouvir falar, mas que teve um encontro pessoal com o Senhor. O seu conhecimento não estaria somente firmado no que a sua mãe e famílias havia lhe relatado nos primeiros anos de sua infância a respeito do Senhor. Enquanto cuidava das ovelhas e cabras do seu sogro, Jetro, na montanha, ele tem um encontro pessoal com o Todo-Poderoso. Não sabemos e por isso não podemos afirmar, mas o Salmo de número 90 poderia ter sido escrito depois desse encontro. Entretanto, o importante é saber que Moisés ouviu a voz de Deus e teve uma experiência pessoal e sobrenatural com o Criador diante da sarça ardente. Em Êxodo, capítulo de número 3, versículos de número 1 a 10. Essa foi uma experiência que mudaria para sempre a sua vida, fazendo dele um profeta, um legislador, um poeta e um importante líder. Primeiro tópico: a eternidade de Deus e mortalidade do ser humano. Moisés inicia os Salmos de número 90 revelando a eternidade de Deus e o seu cuidado para com o seu povo. Ele declara: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. No verso de número 1. A saída dos hebreus do Egito sob a liderança de Moisés é o evento teológico mais expressivo do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque mostra o poder, a sabedoria e a soberania da ação divina em favor do seu povo em todo o tempo, de geração em geração. Os hebreus ficaram aproximadamente 400 anos no Egito como escravos, vivendo de forma desumana. Todavia, segundo as Escrituras, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, conforme Êxodo capítulo 1, versículo 12. Como explicar esse fato? Um povo que cresce e multiplica-se em meio a uma situação nada favorável à vida humana? Só há uma explicação. As mãos do Deus eterno e soberano estavam sobre o seu povo. Moisés não somente sabia que poderia contar com a proteção e o cuidado do Senhor, como também expressa essas verdades em forma de poesia, conforme registra Salmos 90, verso 1. Nesse primeiro tópico, temos como propósito tratar a respeito da eternidade de Deus e a mortalidade do homem. Entretanto, precisamos ver antes
ver a estrutura dos Salmos para que possamos compreender melhor o seu ensino. Então, vejamos primeiramente a estrutura dos Salmos 90. Primeiro subtópico: os Salmos de número 90. Não existe uma data certa a respeito de quando o Salmo 90 foi escrito. Contudo, segundo Matheus Henry, o texto é de muito antes da saída do Egito. Os Salmos de número 90 não é propriamente um cântico de louvor, mas sim uma oração escrita e proferida diante da sentença que os hebreus receberam no deserto, devido à sua incredulidade, às constantes murmurações e até mesmo às rebeliões habituais. Os hebreus foram tão infiéis a Deus que a geração adulta que deixou o Egito não entrou em Canaã, com exceção de Josué e Caleb, conforme registra Números 14, versículo 36 a 38. Precisamos percorrer a história do povo de Deus com temor e tremor e vê-la como um alerta, uma exortação viva para que não sigamos o seu exemplo de rebeldia, ingratidão, murmuração e insensatez. O povo que era ingrato e rebelde era liderado por um homem que possuía uma alma repleta de sabedoria, gratidão, amor e sensibilidade. A sensibilidade do coração de Moisés era tão intensa que transbordou em forma de adoração e clamor. As suas ações e palavras contrastavam com a ingratidão e rebeldia do seu povo. Se os hebreus não quisessem aprender com Deus a serem pessoas melhores, bastava olhar para o exemplo de Moisés. Segundo subtópico: a sua utilização. Matheus Henry também cogita que o Salmo de número 90 era utilizado durante a peregrinação no deserto, assim como os cânticos de Moisés relatados em Deuteronômio capítulo 31, versículo 19 e 21. Foram empregados ao estabelecerem-se na terra prometida. Observe: agora, pois, escrevei-vos este canto e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido na boca de sua semente. A poesia de Moisés teria dupla função: adorar a Deus, colocar diante dele a dificuldades, oração, expressar gratidão e ensinar ao povo os preceitos divinos. Por intermédio da poesia de Moisés, especialmente o Salmo de número 90, aprendemos a respeito da eternidade divina, da fragilidade do homem e a sua provisão. Deus é poderoso e infindável no tempo, conforme registra Salmos 48, verso 14. Entretanto, ele é benevolente conosco e oferece-nos a provisão de que necessitamos. Moisés viu com seus olhos a provisão do Senhor para o seu povo durante a difícil travessia pelo deserto. Tudo que ele viveu certamente o fez confiar no Eterno e ser mais grato. Mas você tem experimentado nesse tempo a provisão e da proteção divina? Então, seja grato. Você tem presenciado os vários prodígios em sua caminhada cristã. Porém, diante deles, não se esqueça jamais de que você é o maior milagre de Deus. Acaso haveria maior milagre do que um pecador arrependido dos seus pecados e que se rende aos pés de nosso Salvador? Já pensou no grande e inigualável milagre do nosso nascimento? Só um ser humano redimido pelo Filho de Deus pode ter sabedoria para adorar em espírito e em verdade.
Observe o que nos diz John Phillips a respeito de quando passarmos da morte para a vida, pois tal realidade já seria o suficiente para termos uma vida de adoração ao Senhor. Antes mesmo que a disputa com o faraó tivesse terminado, Deus ordenou a Moisés que conduzisse o povo sem impedimento pelo Mar Vermelho. Não deviam retornar ao Egito. O antigo estilo de vida deveria ser abandonado definitivamente. Nas águas do Mar Vermelho, Israel, por assim dizer, morreu para o Egito, e o domínio dessa nação sobre o povo de Deus foi inteiramente rompido. Na parte desértica do mar, Moisés ergueu a voz em cântico, o primeiro cântico nas Escrituras. Só um povo verdadeiramente redimido pode cantar. A salvação e o cântico estão juntos. Quando o indivíduo é salvo e sabe disso, quando se dá conta de que passou da morte para a vida e está separado do antigo estilo de vida, este canta. Terceiro subtópico: o objetivo. Quando seria o propósito de Moisés ao escrever, ou qual seria o propósito de Moisés ao escrever os Salmos de número 90? Seria somente um hino de gratidão ou uma petição ao Eterno? Ele não o escreveu somente com o intuito de adorar ao Senhor, embora já seria o suficiente, pois Deus e somente Ele é digno de toda a adoração. Havia, entretanto, outros propósitos. Observe que poderia ser o principal objetivo dos Salmos 90, segundo Matthew Henry. O objetivo era que ele fosse utilizado ao longo das peregrinações no deserto. Em Números, no capítulo de número 15, temos a história a que este salmo parece se referir. Provavelmente Moisés escreveu esta oração para ser usada diariamente, ou pelo povo em suas tendas, ou no mínimo pelos sacerdotes no serviço do tabernáculo durante a fadiga entediante no deserto. Acima, vimos o que talvez seja o objetivo principal dos Salmos 90, mas existem outros. Vejamos. Primeiro, revelar a eternidade de Deus, mantendo vivo o interesse dos hebreus a respeito do soberano, aquele que os resgatou da escravidão, nos versos 1 e 2. Segundo, ressaltar a fragilidade humana e a brevidade da vida diante do Criador, os versos de 3 a 6. Terceiro, mostrar ao povo que Deus é justo e que cabe a nós, seres tão frágeis, submetermos-nos à sua justiça sem questionamento, os versos de número 7 a 11. E quarto, instigar o povo a orar e buscar a misericórdia divina e o seu favor diante das adversidades da vida, já que Deus é misericordioso, boa e grande é a sua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. A experiência pessoal de Moisés com o Deus que cuidou dele, livrando-o da morte desde o seu nascimento, fez com que ele tivesse consciência do soberano como aquele que tem o controle da história de geração em geração. Observe o que Matthew Henry fala a respeito da soberania divina. Reconhecer o domínio soberano absoluto de Deus sobre o homem e seu incontestável poder irresistível de dispor dele como lhe apraz. Tu reduzes o homem à destruição, e com uma palavra que pronuncias, conforme lhe apraz, a destruição do corpo, da casa terrena, e dizes: volvei, filho dos homens. Quando Deus reduz o homem à destruição, com doenças ou aflição, ele o faz para chamá-lo de volta a ele. Isto é, para que ele se arrependam de seus pecados e viva uma nova vida.
Quarto subtópico: o autor. Não há dúvida de que Moisés é o autor, e tal evidência pode ser vista no próprio título. Moisés viveu os seus primeiros anos de vida na casa dos seus pais, uma família humilde, porém temente a Deus. No seu lar, ele foi preparado para poder viver mais tarde no palácio de Faraó, onde teria que conviver com o politeísmo dos egípcios. O seu caráter foi forjado pelo Todo-Poderoso e tudo indica que ele foi alguém manso, humilde e que tinha um coração cheio de gratidão, além de dono de uma sensibilidade singular. Em Êxodo, no capítulo de número 15, também vemos um hino de adoração da sua autoria entoando depois de o Senhor miraculosamente abrir o mar e salvar o seu povo. Segundo os historiadores, Moisés teve uma educação primorosa como príncipe, pois o texto bíblico de Atos, capítulo de número 7, versículo 22, declara que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. O conhecimento adquirido por Moisés não foi certamente desperdiçado, mas muito o ajudou como líder do seu povo, profeta, escritor e legislador. Podemos perceber que o Senhor teve um propósito definido ao chamar Moisés e que ele, enquanto eterno e soberano, também tem um propósito definido em sua vida. Ao chamar Moisés, Deus foi bem enfático quanto ao seu propósito, para que tires o meu povo do Egito, conforme registra Êxodo capítulo 3, versículos de 8 a 10. O Senhor desejava redimir o seu povo e organizá-lo como nação, a fim de que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Ele precisava de um único homem, Moisés, para redimir o seu povo da escravidão. Embora soberano e perfeito, Deus usa homens imperfeitos para a realização dos seus desígnios. Quinto subtópico: o Deus eterno e a brevidade da vida. Moisés declara: antes que os montes nascesses, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo de número 2 do Salmo 90. Assim como no livro de Gênesis, o autor Moisés revela o poder criativo do Senhor, conforme registra Gênesis 1, versículo 1. E a sua existência eterna. No Salmo de número 90, ele declara novamente que o Criador não tem começo e nem fim. Como compreender a eternidade de Deus? A capacidade cognitiva do ser humano será sempre limitada em relação à dimensão da grandeza de Deus e o seu poder eterno. O ser humano mede a existência pelo tempo, o passado, o presente e o futuro. Mas Deus está limitado ao tempo? Não. Observe o que Russell Johnson diz a respeito da eternidade de Deus. Deus não está limitado pelo tempo e nem por isso deixou de se revelar dentro de nosso ponto de referência. O tempo, a fim de tomarmos conhecimento dessa revelação. Os termos eterno, perpétuo e para sempre são frequentemente empregados pelos tradutores da Bíblia na tentativa de captar o sentido das expressões hebraicas e gregas que colocam a Deus dentro de nossa realidade temporal e finita. Ele existia antes da criação, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés conhecia o aspecto intemporal de Deus, e tal conhecimento levou-o a adorá-lo em forma de oração e poesia, como vemos no Salmo de número 90. A sua poesia, uma oração, é uma declaração a respeito da eternidade de Deus, do seu controle do tempo. 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite,
conforme Salmo de número 90, verso 4. A ideia é mostrar que um milênio e uma vigília da noite, aproximadamente 4 horas, são a mesma coisa para o Eterno. Não é tão fácil compreender tal princípio. Por isso, Moisés utiliza-se de várias metáforas a respeito do tempo para ressaltar a eternidade e o poder divino em relação à brevidade das suas criaturas. Ele compara os dias de nossa existência a correntes de água e a erva que cresce de madrugada, conforme registra os versos 5 e 6. Davi, no Salmo de número 39, o sábio Salomão em Eclesiastes e Moisés, no Salmo de número 90, fizeram várias reflexões a respeito da brevidade da vida humana. Diante da tristeza e dor, o rei Davi não encontra sentido para a vida e fala a respeito da brevidade da vida. É um tempo que nada significa se comparado à eternidade de Deus. Ele ora pedindo a Deus que lhe conceda sabedoria para que compreenda que a vida é curta, conforme Salmos 39, verso 11 e Salmos 62, verso 9. Ele declara: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Salmo de número 39, verso 6. O seu filho Salomão, no livro de Eclesiastes, reconheceu que a vida é efêmera. No Novo Testamento, na sua carta, Tiago compara a nossa existência a um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em Tiago, capítulo 4, versículo 14. A vida é muito concisa, por isso precisamos viver com muita sabedoria, aproveitando cada fase, conforme Moisés expressa no versículo de número 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos coração sábio. Precisamos ter a consciência de que o tempo passa para todos e que a juventude, assim como a força, não dura para sempre. Podemos ver que o homem moderno vem tentando encontrar uma fórmula mágica capaz de parar os efeitos do tempo em nosso físico, preservando a juventude e o vigor por um tempo maior. Porém, sabemos que isso é impossível. Não existe uma fórmula, porém, cuidar bem de nossa saúde, mas não nos esqueçamos da brevidade de nossos dias nessa terra e de que todos terão de enfrentar a velhice e a morte. Assim sendo, precisamos estar preparados. Segundo o comentário bíblico Bacon, a velhice é vista como um tempo de luz efêmera e de dias escuros de inverno. No texto de Eclesiastes, no capítulo 12, as nuvens dão a entender depressão e a chuva pode ser entendida como lágrimas, conforme Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 1, parte B, ao versículo 5. Moisés, contudo, confia em Deus para guardar os que o temem até a sua velhice. Isaías 46, verso 4. Ele afirma que o Senhor era o seu refúgio de geração em geração. Moisés sabia que o Senhor não nos abandona em nenhuma etapa de nossa vida. Ele experimentou essa verdade. Infelizmente, é o homem que toma decisões erradas, que o afastam de Deus, assim como os hebreus fizeram inúmeras vezes. A morte é parte integrante da vida. Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 a 8. E Moisés e Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, utilizam-se de várias metáforas para mostrar que a vida do homem termina de maneira súbita. Por isso, é preciso temer a Deus em todo o tempo. Faça tudo o que puder fazer para Deus hoje, pois talvez não haja tempo amanhã. Viva para o Senhor hoje, pois hoje você tem a opção de viver longe das coisas desse mundo. Não se prenda a elas. Reconheça que a vida é curta e viva de forma inteligente. Ser sábio é reconhecer as limitações e finitudes
e a eternidade e a grandeza de nosso Criador. É saber que somos finitos, mas que Ele é eterno e, em Jesus Cristo, pela graça, desfrutaremos da sua eternidade. O lugar dos hebreus não era no Egito e muito menos no deserto, mas em Canaã. Nosso lugar também não é neste mundo. Nosso lar verdadeiro é o céu, junto a Deus. Nesse mundo temos que ter consciência de que somos peregrinos. Segundo tópico, conscientizando-nos de nossos equívocos. Na terceira e última parte do Salmo de número 90, Moisés pede a Deus que se compadeça do seu povo e que a sua ira seja aplacada, no verso de número 13. Todos temos que clamar pela misericórdia divina, pois ela é a razão de não sermos consumidos em nossas transgressões, assim como o povo de Israel, que na sua maioria sucumbiu no deserto. Como líder chamado e escolhido pelo Senhor, Moisés tinha consciência de que era preciso orar, sem desanimar, em favor dos seus liderados, pois os hebreus eram um povo de muitos equívocos. Como cristãos, temos essa responsabilidade, orar pedindo a Deus misericórdia por nossas faltas. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a orar em favor de nossas faltas, dívidas. Perdoa-nos as nossas dívidas, conforme registra Mateus capítulo 6, versículo 12. Na sua oração, Jesus revela-se. Na sua oração, Jesus revela-nos que precisamos reconhecer nossas imperfeições e fraquezas. A consciência de nossos equívocos é o que nos leva a compreender que não há mérito algum em nós e nem em nossas obras, mas somente podemos contar com a disposição do Pai em perdoar-nos. Aquele que tem consciência da misericórdia divina diante dos seus erros tem disposição para tratar os equívocos dos outros, assim como é tratado por Deus. Assim, também perdoamos a qualquer que nos deve, conforme Mateus capítulo 6, versículo 12. Tal atitude ensinada por Jesus pode ser observada na oração de Moisés no Salmo de número 90 e em Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 30 a 35. Ele intercedeu a Deus em favor do povo depois do lamentável episódio do bezerro de ouro. Tal verdade mostra-nos que Moisés tinha consciência dos seus equívocos e do seu povo. Por isso, não desistiu dos seus liderados. Samuel também declarou que não deixaria de orar pelo seu povo, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Paulo orou em favor dos colossenses, e Jesus orou pelos seus discípulos e por todos os que se renderiam a ele um dia, em João capítulo 17. Na última estrofe dos Salmos, podemos ver a súplica de Moisés em favor dos hebreus. Volta-te para nós, Senhor, no versículo de número 13. Moisés não somente orou, como é apresentado no título do Salmo, como também intercedeu. Existe diferença entre orar e interceder. Existe a intercessão A intercessão é a oração que fazemos a Deus em favor de outrem. No Salmo de número 90, Moisés advoga pelo seu povo. Ele pede ao Senhor que tenha misericórdia e que os console, concedendo alegria. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, no verso de número 15. A intercessão de Moisés é uma prova da sua empatia e amor. Interceder em favor dos que nos amam, e que não nos decepcionarão ou contrariarão, pode até ser fácil, mas bradar por misericórdia e perdão em favor de alguém que está sempre cometendo os mesmos erros exige amor e empatia. Sabemos que os hebreus agiam de forma obstinada e maldosa por diversas vezes.
conforme exista Êxodo capítulo 32, versículo 9. O fato de Moisés interceder pela misericórdia do Senhor revela a grandeza e a singularidade do seu caráter. Ele chegou a afirmar que estaria pronto para abdicar da sua salvação ao advogar pelos hebreus. Agora, pois, perdoa o teu povo, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Êxodo capítulo 32, verso 32. Somente alguém que conhecia e falava com o Senhor face a face poderia ter uma atitude como essa de Moisés. Êxodo capítulo 33, versículo 1. Um relacionamento mais pessoal com o Senhor torna-nos pessoas melhores, capazes de reconhecermos a grandeza de Deus e a sua misericórdia e bondade. Será que Deus estava de tal forma irado contra as murmurações dos hebreus que haveria de ignorar as petições de Moisés? O Senhor é cheio de compaixão e paciência. Salmo de número 86, verso 15. Ele certamente ouviria a oração do seu servo. O Senhor ouve e responde nossas orações, só que no tempo e da maneira dele. A sua paciência, assim como as aflições e o mal que o povo havia experimentado, tinha como propósito levá-los ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Observe o que Russell e Joy fala a respeito da graça e misericórdia de Deus. O termo graça e misericórdia representam dois aspectos do caráter e da atividade de Deus que, embora distintos, são correlatados entre si. Experimentar a graça divina é receber uma dádiva que não podemos adquirir por conta própria e da qual não somos merecedores. Experimentar sua misericórdia significa ser preservado do castigo a que se faz jus. Deus é o juiz supremo que detém o poder para determinar, em última análise, a punição a que merece. Quando ele nos perdoa o pecado e a culpa, experimentamos a sua misericórdia. Quando recebemos o dom da vida, experimentamos a sua graça. A misericórdia divina remove o castigo, ao passo que a sua graça coloca algo positivo no lugar do negativo. Moisés rogou ao Senhor pela sua misericórdia e o seu consolo, nos versos de número 14 e 15 do Salmo 90. Ele pediu a Deus que restaurasse também a felicidade na mesma proporção dos sofrimentos que haviam experimentado debaixo do furor do Senhor. Tal fato narrado pelo salmista mostra-nos que a benignidade e a misericórdia do Senhor diante de nossos erros são como um valioso tesouro. Sem a misericórdia divina, não há perdão e muito menos a verdadeira alegria. Moisés finaliza o Salmo de número 90 com a seguinte petição: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O termo graça, segundo o comentário bíblico Bacon, significa benignidade e favor amoroso, caráter da atividade divina. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos significa dizer: faze prosperar todas as nossas obras. Terceiro tópico: a sabedoria traz esperança. Nos versículos finais, Moisés exorta-nos a termos uma vida sábia, dos versículos 13 a 16. De forma poética, ele exalta os resultados de termos uma vida pautada na prudência e apresenta os frutos de uma vida inteligente, a verdadeira felicidade. Ela é advinda da comunhão com Deus e da obediência a Ele. Não podemos esquecer que o salmista foi outrora uma testemunha das consequências de uma vida inconsequente. Ele viu o seu povo sendo tragado pelo deserto devido à maneira obstinada de viver deles. Entretanto, agora ele ora a Deus e pede sabedoria.
pois deseja viver a alegria e a benignidade de uma vida repleta de sabedoria. No deserto, os que desejaram viver uma vida de desobediência e murmuração colheram os frutos desagradáveis das suas ações insanas. Somente os sábios estão dispostos a viver de maneira coerente para a glória de Deus. Seja sábio, viva segundo os preceitos divinos e receba a alegria e benignidade. Moisés viveu sabiamente e escreveu muitos textos que revelam a sua confiança irrestrita ao Senhor, as suas petições, alegrias e ações de graça, como no Salmo de 90. Se você está enfrentando um deserto como Moisés enfrentou, então peça a Deus que Ele seja o Senhor e exerça o controle sobre as suas emoções, sentimentos, vontade e circunstâncias. Conclusão. O que podemos concluir depois de uma reflexão a respeito do Salmo 90? Podemos finalizar tendo uma consciência maior de que Deus é eterno e de que nós, criaturas suas, somos frágeis e finitas. A vida é um pequeno sopro. Sei que parece clichê, mas você sabe muito bem que nossos dias aqui na Terra são poucos. Um pequeno sopro. Por isso, não dá para desperdiçarmos um segundo sequer. Qualquer desperdício soa como insensatez. Viva os seus dias de maneira equilibrada, fazendo o que realmente agrada a Deus e que é relevante para o reino. Moisés, numa esplêndida explosão poética, convida-nos a ter consciência de nossa finitude. Ele não foi perfeito, mas deixou um legado e foi alguém que aprendeu a fazer escolhas certas e a viver de maneira coerente com o propósito divino para a sua vida. Viva para Deus, viva os seus propósitos e Ele confirmará as suas obras. Vindo aqui para a lição bíblica, a conclusão, ela nos diz assim: vimos o quanto Deus é eterno e nós somos passageiros. Por isso, não é tempo de desperdiçar a vida naquilo que não agrada ao Senhor. Somos convidados a ter consciência de nossa finitude e selecionar com precisão as nossas escolhas e viver, segundo a graça de Deus, de maneira coerente com o propósito dele para a nossa vida. Finalmente, Deus confirmará as nossas obras de nossas mãos. E, então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lições bíblicas jovens, lição de número 8, e trouxe aqui o título Alcançando um Coração Sábio. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 9, que vai trazer o título Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.